Oi, está começando o 103º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Essa inteligência estratégica, ela é muito observada em praticamente todas essas personagens de Shakespeare. E eu acho que isso acaba mostrando pra gente, primeiro, a questão do domínio masculino, né, discutível ali nessas peças. Mas segundo, como que essas personagens foram construídas, a profundidade que elas têm, as nuances que elas têm. Essa é a Nara Vidal, a convidada do nosso episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, e o nosso podcast também tem, desde 2019, desde o primeiro episódio, o apoio da nossa anunciante de primeira hora, Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. A Rádio Companhia está de recesso agora em janeiro, mas você pode aproveitar para conferir as entrevistas da série Prata da Casa, que a gente estreou em 2023, com diversos papos entre a crítica literária e produtora de conteúdo Tami Ganan e alguns dos nossos autores brasileiros contemporâneos. No último episódio do ano, ela conversou com a Luciane Aparecida, autora do romance Mata Doce, lançado pelo selo Alfaguara. Mas a lista tem ainda entrevistas com Micheline Verunski sobre Caminhando com os Mortos, Bruna Beber falando sobre Veludo Rouco, Marta Batalha e o romance Chuva de Papel e Tiago Camelo com seu Dia 1. Tudo disponível no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto para compras direto no site da editora. Bom, hoje é dia de falar sobre as personagens da obra de William Shakespeare. Sim, mulheres marcantes como Julieta, Ofélia, Lady Macbeth. A Nara Vidal, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura pelo romance Eva, lançou em 2023, pela editora Relicário, Shakespearianas. Esse livro é o resultado de todo um investimento intelectual da Nara em torno das mulheres de Shakespeare. Ela escreveu alguns artigos, inclusive publicou na 451, e dá aula sobre esse assunto. Então esse livro reúne esses ensaios breves que analisam algumas dessas mulheres e que resulta desse ciclo de aulas e de artigos que a Nara escreveu. Bom, e essa entrevista foi feita pela nossa querida Paula Carvalho, que se despediu da 451 aí no final de 2023, mas conduziu ainda essa entrevista que a gente publica hoje com a Nara Vidal. Então vamos lá, eu queria aproveitar para agradecer toda a participação da Paula aqui no podcast esse tempo todo. Espero ter você de volta aqui. A gente sempre tem a oportunidade de chamar você para falar sobre livros e literatura. E muito obrigado também por essa entrevista agora com a Nara Vidal. Oi, Nara. Eu estava bastante ansiosa para ler o seu livro no Shakespearianas, porque eu lembro de eu ter editado um texto seu que saiu na 451, que a gente intitulou A Mulher Desobediente, que você falava sobre a Julieta e a Cordélia, né, sobre desobediência. Então eu pensei, nossa, será que isso ajudou na origem do livro, né? Então eu queria saber se isso ajudou, como é que foi criar esse livro tão apaixonante. Paula, obrigada por me receberem. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu acho que esse livro está sendo feito há décadas, porque é tanto estudo, tanto interesse em volta dele. Mas é curioso você mencionar esse artigo, esse ensaio que eu escrevi para 451, porque, de fato, naquele momento, eu estava pesquisando para dar um curso sobre o Rei Lear e Romeu e Julieta. Esse aspecto das duas personagens, que era a desobediência em naturezas diversas, em aspectos diferentes, foram aspectos interessantes que eu usei enquanto eu escrevi esse ensaio para 451, que de certa forma me ajudou muito a ampliar e também a mergulhar mais nessa questão das duas, da desobediência. Então foi curioso, porque enquanto eu escrevia esse texto para 451, eu fazia o meu plano de aula. E nesse plano de aula tinha ali alguns aspectos, inclusive eu sempre uso muitas coisas que eu escrevi daquele texto para as aulas, e algumas coisas daquele texto pularam para o livro.
porque é ali o mesmo tipo de pesquisa, né? Mas é curiosa essa coincidência aí do ensaio da 451 com o material, é verdade. É legal ver essa criação do autor, né, a partir disso, porque a gente está sempre criando, né? O livro, né, traz pequenos ensaios, né, ensaios breves sobre algumas das personagens femininas do Shakespeare, desde a Julieta, a Cordélia, a Lady Macbeth, né? Queria saber como é que você escolheu as personagens que você queria escrever. Porque também outras ficaram de fora, né? Porque também Shakespeare escreveu bastante. Sim, eu tive que ter um critério. A primeira coisa que eu tinha que pensar era que eu não tinha como escrever sobre todas elas. Eu, inclusive, estou começando a organizar um segundo volume, porque muita coisa fica do lado de fora, e eu queria trazer essas personagens para o livro de novo. Então, eu preciso agora começar a escrever sobre essas outras personagens que ficaram de fora. Essa escolha foi feita basicamente pelo meu gosto mesmo, pelas que eu mais estudei, pelas que eu mais gosto. As pessoas sempre perguntam qual é a preferida, né? Eu acho que a Lady Macbeth não é que ela seja minha preferida, mas é que eu estudo mais tempo. Ela sempre aparece para mim de formas muito diferentes ao longo desses tempos todos. Então, eu acho que a seleção foi feita muito a partir disso no início. Depois, quando eu comecei, então, a organizar o livro, começou a virar mesmo um projeto de livro, eu fui, então, atrás de algumas personagens que não eram, assim, tão conhecidas, mas que eu achava super interessantes e ricas para serem apresentadas, precisamente porque são menos conhecidas. Eu posso citar a Tamora e a Lavínia, né, do Titus Andrônicos, que são duas personagens, que são as duas únicas mulheres da peça. E é uma peça que é muito pouco falada, porque é a primeira peça dele e as pessoas acham que, por conta disso, é uma peça de qualidade inferior. A gente pode discutir isso, né? Eu vejo muitas qualidades e muitas possibilidades interpretativas nesse texto de Titus Andrônicos. E eu acho que as duas mulheres aparecem ali crucialmente até para expor uma condição muito interessante dos homens, né? Porque é uma peça que se baseia muito na violência. Tira um pouco das nuances que a gente encontra, das sutilezas que a gente encontra em outras peças, como Macbeth, como Rei Lear. Então, eu acho que o Titus Andrônicos ela é mais, assim, descaradamente violenta nesse sentido, né? Eu quis trazer essas personagens femininas da Tamora e da Lavínia que aparecem nessa peça porque é uma peça pouco falada, mas elas aparecem com uma função muito interessante, que é exatamente a exposição dos homens em relação às práticas que eles tinham. Então, é uma peça de tanta violência e elas são, a Lavínia, por exemplo, é a única que sabe ler. Isso é muito bonito na peça, porque é a única que tenta se utilizar da palavra e exatamente por conta disso ela não tem vez, ela não tem voz, no caso, né? Ela é cortada a língua dela e tudo. Porque ela é estuprada, né, pelos filhos da Tamora, né? O começo da peça é assim, né? Exatamente, ela é estuprada pelos dois filhos da Tamora. Eles cortam a língua dela e cortam as mãos dela, porque ela sabe escrever, ela sabe falar, ou seja, eles tiram ali dela toda a condição de articulação, de voz, de argumento. Então, ela acaba sendo mesmo uma vítima em todos esses sentidos. Ela é uma peça violenta do início ao fim. E a única parte mais sutil e de argumentação, ela acaba sendo tirada a voz dela, no caso da Lavínia. Então, eu quis trazer essas duas, até outras também, né, menos faladas, no caso da Viola, né, da Noite de Reis também, que é uma peça que eu acho engraçado, porque tanta gente fala, eu não conheço Noite de Reis, eu nunca ouvi falar no Noite de Reis. Eu acho curioso, porque é uma das peças mais interessantes. Aqui na Inglaterra ela é muito conhecida, ela é muito produzida. Então, esse critério passou por isso também, sabe? Por essa questão das personagens menos conhecidas. No caso da Viola, eu acho ela incrível, assim, porque ela traz ali muitos elementos, a questão do disfarce como homem. Eu acho que a seleção passou muito por isso, sabe? Foi meio um equilíbrio entre as mais conhecidas e algumas nem tanto, né? Para poder, então, apresentar algumas variedades, não sei, algumas novidades, talvez, até, para as pessoas pensarem. Queria falar um pouco ainda mais desse critério de novidade, assim. Por exemplo, eu nunca tinha lido ou pensado na questão da Ofélia sobre essa possível menção de um aborto, que você comenta, né? Como na peça tem um monte de menções a herbários, a ervas medicinais e muitas abortivas, né? Então, isso pra mim foi uma leitura nova da Ofélia, que, vou confessar, não era exatamente uma personagem que eu gostava muito, assim.
na primeira vez que eu li. Depois eu fui entendendo melhor, que tem muito mais camadas ali, né, do que a gente imagina. Pois é, a Ofélia, eu também, primeira vez que eu vi, antes de ler Hamlet, eu me lembro de não entender muito o papel da Ofélia naquela peça. Me parecia uma menina meio bobona, meio sem sentido. Ou então, sei lá, uma menina que fica louca no final das contas. Me pareceu muito sem função, sabe? Mas é claro, naquele momento me faltava um pouco mais de estudo em relação ao propósito dessa menina na peça. A partir do momento que a gente começa então a estudar sobre as peças, né, aí que as coisas começam a ficar muito interessantes e a gente começa a ver essas peças ou ler essas peças com um outro tipo de riqueza em cima da gente, uma outra bagagem, né, aquilo aumenta muito. Uma coisa muito interessante que você fala, dessa coisa do herbário, das plantas medicinais, eu estava fazendo muita leitura sobre esse período do Shakespeare, até sobre a questão da bruxaria, essa questão do acesso dessas mulheres a todas essas ervas, né, para usar como remédios, né, e enfim, fins medicinais. Foi uma coisa muito interessante, porque nesse período eu estava lendo um livro que se chama The Wife's Tales, e é um livro sobre exatamente essa questão do uso dessas plantas, dessas flores, por essas mulheres dessa época, e como que elas conheciam profundamente essas plantas, esses recursos naturais, e como os homens não conheciam e não tinham interesse em conhecer, porque o conhecimento deles ali de medicina era o oficial, era o da ciência, era mais artificial. Tudo que elas conheciam, claro, era desvalorizado por eles. Então, elas eram colocadas nessa categoria aí de curandeiras, bruxas, como se fosse inferior. Essa questão da Ofélia, quando ela começa a citar essas plantas, eu lendo nessa bibliografia, percebi que nessa época, a plateia, né, que ia assistir Hamlet, ela estaria certamente muito familiarizada com aquilo tudo que ela dizia. E isso é muito interessante, porque, claro, como Shakespeare, esse cânone, ou seja, as interpretações, as produções das peças ao longo de tantos séculos, isso muda muito a interpretação de quem produz e a interpretação de quem assiste ou de quem lê. Então a gente vai mudando, né? É muito interessante ver essa linha do tempo em relação ao que é considerado importante nas peças e o que volta a ser importante ou o que não era. Então, essa questão das plantas é muito interessante, porque isso era, de fato, naquele momento que ele escreveu, algo que, principalmente as mulheres nas plateias, elas entendiam muito bem sobre o que estava falando a Ofélia, né? Quando ela oferece tais flores para tais pessoas, cada flor e cada planta tem ali um significado muito específico daquela simbologia toda do que ela estudava, né? Da natureza. Também toda essa questão que ela vai morrer num riacho, né? E com flores, e ela sempre também retratada com flores nos cabelos. Isso tudo está muito ligado a esse conhecimento que as pessoas, principalmente as mulheres, tinham nessa época. É muito interessante sair um pouco do que é apresentado, né, do que chega pra gente, porque são tantos séculos de estudos, isso chega pra gente de uma maneira, e tentar mergulhar um pouco no que era, e tentar, a partir daí, fazer outras propostas, né, de interpretação, outras propostas de visão dessas personagens já que você vê. Eu imaginava assim, o que há na Ofélia, né? A Ofélia também expõe o Hamlet de uma maneira belíssima, né? Um misógino total, o Hamlet, em tantos momentos. E ela expõe o Hamlet em tantos sentidos. É muito interessante a gente mergulhar nesse passado para iluminar agora. E isso que é interessante também, né? O Shakespeare tá trazendo elementos da história desses personagens sem falar descaradamente, né? Tudo muito sutil. E aí a sua interpretação deixa isso mais claro, né? No seu livro. No caso da Ofélia, né? Que provavelmente eles tiveram relações sexuais antes do casamento, com a promessa de que o Hamlet ia se casar com ela. Provavelmente ela engravidou, ou ela pode até estar grávida, né? No momento que ela morre. Ou então abortou, ou então também se mata ali porque pode estar também com um bebê na barriga, né? Então, isso pra mim traz uma outra visão sobre a Ofélia, assim. Pra aquela época era uma grande desonra, né? Então, deixa ela muito mais interessante, a peça também muito mais, e o Hamlet também muito mais interessante.
né? Então deixa tudo muito mais interessante. Eu acho que essa coisa dessa suposta gravidez, claro, parte muito da interpretação. Pra mim é bastante claro, mas vai ter gente que, claro, vai dizer outra coisa. E sim, todas as interpretações são super válidas, eu nem me arrisco a falar nada em relação a isso. Pra mim é muito claro que ela estivesse grávida, inclusive eu acho muito curioso essa coisa que você tá falando da desonra, né? Porque a castidade dela, a virgindade dela é o grande valor que ela tem, né? E é também a coisa mais frágil que ela tem, porque uma vez tirada dela, então ela passa a valer nada, né? Ela não vale nada a partir daquilo. E é uma coisa tão preciosa, é tão valorizada pelos homens, né, em volta dela. Então é curioso pensar que exatamente o que tem mais valor na Ofélia é o que ela então dá, e ela então perde completamente todo esse valor que ela tinha, por conta exatamente dessa questão da castidade, que era mesmo essa moeda de troca, né? Além de tudo, além de ser a grande valorização da dama, né? Da jovem, era também essa moeda de troca, né? Era o que os pais tinham a oferecer para os jovens, né? E na questão dela tem também uma outra questão, que é a questão de classe, que o pai dela fica muito preocupado porque Hamlet, sendo um príncipe, ele então se preocupa que talvez ele vá usar a Ofélia. E quando ele diz usar a Ofélia, é exatamente isso, é tirar dela a única coisa que ela tem, que é a castidade, a virgindade. E isso perdido, está perdida também a Ofélia. É muito curioso a gente pensar nessa relação de poder em relação ao corpo dessa mulher. Enquanto ela for casta, ela tem o seu valor. Uma vez perdido isso, ela então não vale nada, nem para ela mesma, né? Ela se suicida. O próprio Hamlet insulta ela muitas vezes, fazendo referências sexuais a ela, como se ela tivesse então facilitado demais e ele não tivesse mais respeito por ela, porque ela não é, pelo que eu entendo, ela não é mais virgem, ela não é mais casta, ela tá, na minha opinião, grávida. Mas é curiosíssimo isso, né? Essa questão do corpo, da castidade, do valor que tem, dessa questão da moeda de troca, que era de fato. Não, com certeza, né? Isso tá em várias das outras personagens também. A Desdemona, por exemplo, você traz também toda uma leitura, né? Para além da questão mais atual do feminicídio, né? Você também tenta fazer essas pontes mais atuais, mas ao mesmo tempo fazendo uma leitura da época também, né? Sim, a Desdemona, ela é interessante nesse sentido também da questão interracial, né? De uma posição que ela assume em relação à questão da raça. E isso é crucial. E não é suficiente, né? Ela tá do lado do Otelo e ela defendeu o Otelo o tempo inteiro como homem que ela quer ficar. Isso não é suficiente para tirar do Otelo as várias questões que ele tem em relação a ele mesmo. Porque há ali no Otelo uma coisa muito curiosa que a gente vê através do Iago, que é o grande vilão, que é essa questão da supremacia branca. O Iago não suporta que o Otelo tenha esse destaque. Ele não se conforma de um mouro, que no caso era a palavra para negro, ter o destaque, a posição que ele ocupa em Veneza, né, que é então essa sociedade predominantemente cristã e branca, e que tem ali o Otelo nesse papel de destaque, de autoridade, né, de prestígio. Então, é muito curioso o Iago nessa armação toda, que às vezes muita gente também interpreta assim como simplesmente uma inveja. Eu acho que é mais que isso, eu acho que é mesmo essa questão da supremacia branca. E a Desdemona ali, no caso, ela também expõe essa trama através do Otelo. Ela é quase que uma ferramenta ali para expor o Otelo das questões que ele tem em relação a si mesmo, em relação a essa sociedade, né, na qual ele está inserido ali. E ela é também uma dessas personagens, assim, como a Portia no início, né? A própria Miranda da Tempestade, que eu não falo dela, eu falo só da Sicorax. A Ofélia também, são aqueles ideais ali de mulheres, né? A Portia do Mercador de Veneza. Sim, né? a Portia do Mercador de Veneza. Então, são aquelas mulheres ali com aqueles ideais, né? Físicos, morais e psicológicos. E a Desdemona, ela ultrapassa um pouco isso, assim como a Portia também no Mercador de Veneza, mas a Desdemona ultrapassa isso um pouco a partir do momento que ela então questiona a autoridade da própria sociedade que ela tá, que ela quer se casar com um mouro. E antes do próprio pai da Desdemona deixar que ela se case com ele, ela já está casada com ele, ela já se casou com ele. Então tem toda essa questão de uma certa desobediência também. Essa questão racial é central no Otelo, não só para ele, como para Desdemona. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com a Nara Vidal.
Bom, e aqui eu tenho um recado da Ipsis para você. A comédia do ano, O Nome do Bebê, está de volta. A peça francesa que encantou o mundo e virou filme está em cartaz no Teatro FAAP. Com Bianca Bin, César Bacán, Eduardo Pelizari, Lilian Regina e Marcelo Ullmann. Direção de Elias Andreato. Garanta já o seu ingresso no site ou bilheteria do Teatro FAAP. Bom, e você que ouve o 451 MHz, você já é um ouvinte entusiasta? Bom, todo mundo sabe que ninguém precisa pagar para ouvir podcast. Mas a gente tem aqui um grupo muito especial de ouvintes que nos ajuda financeiramente a realizar o podcast para quem lê até com os ouvidos. E é uma receita que é bastante importante para a gente conseguir manter as coisas funcionando aqui. Então eu queria te convidar a fazer agora mesmo a sua assinatura de ouvinte entusiasta. É só entrar lá no site da 451, 451.com.br e escolher o plano Ouvinte Entusiasta. Esse plano te dá direito ao acesso digital a todo o material que a 451 publica e também a ter o seu nome lido aqui no final do programa, né? Aquela lista que a gente sempre tem muito orgulho de colocar em cada episódio. Você também entra na página 2 da 451 edição impressa, ou seja, o seu nome sai lá entre os nossos assinantes entusiastas. Então corre lá no 451.com.br e faz agora mesmo a sua assinatura. Lembrando que todos os planos de assinatura da 451 incluem descontos de até 40% em várias das melhores editoras brasileiras. Bom, a gente já vai voltar com a Nara Vidal, mas antes disso, o Ricardo Araújo Pereira tem um recado para você. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi o Machado de Assis. E, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, e aí vamos embora para a segunda parte da entrevista com a Nara Vidal. Nas suas análises também dessas personagens, você aponta muito como elas usam, você usa o termo inteligência estratégica, para elas conseguirem as coisas que elas querem ou chegarem em algum ponto. Você fala isso da Desdémona, a Catarina, né, da Megera Domada, a própria Julieta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa inteligência estratégica, né? Porque eu acho que é uma coisa historicamente usada pelas mulheres, né? Que usamos até hoje, inclusive. Sim. E eu, na verdade, Paulo, eu acho que isso acontece com todas elas, em todas as peças, assim. Enquanto você estava falando, enumerando as personagens, eu estava pensando qual delas eu não consigo imaginar que utilize isso. Eu posso pensar em duas, talvez, aqui. A Cleópatra, ela é diferente, porque ela não tem que dar satisfação para ninguém. A Cleópatra, ela faz o que ela quer, portanto, ela é muito temida por conta disso. A Cleópatra, da peça Marco Antônio e Cleópatra, né, que o Shakespeare escreveu também, né? Exatamente. E a Cleópatra, no caso, ela não tem que usar esses artifícios porque ela faz o que ela quer. É a única delas que tem autonomia financeira. Isso nos diz muito. Isso é muito importante na peça. A Cleópatra é independente financeiramente. Isso significa que ela não depende de homem nenhum na peça. E ela tem poder, o poder já veio da posição dela e tudo. Sim, portanto, ela talvez seja uma delas aí que não precise dessa inteligência estratégica. Outra também que eu vejo que não passa tanto por isso é a própria Lavínia, porque, coitada, ela realmente não tem vez. O poder que ela tinha, que é tão desvalorizado ali na sociedade onde ela vive, não tem vez para ela. Mas até a Tamora, né, que eu passo por ela, na parte da Lavínia, ela também tem que usar uma estratégia ali no caso, porque ela é capturada pelo Titus Andrônicos, então para viver com o irmão dele, que ela vai ser casada com o irmão dele, ela passa então a concordar com tudo, mesmo que ela tenha sido capturada pelas mesmas pessoas que vão então cuidar dela. E ela tenta então todo esse jogo aí de tentar vingar a morte de um filho, e para isso ela aceita
né, aparentemente, passivamente morar com essas pessoas e fazer parte ali da família deles, mas ela tem todo ali um plano no final das contas. Essa inteligência estratégica, ela é muito observada em praticamente todas essas personagens do Shakespeare. E eu acho que isso acaba mostrando pra gente de uma maneira muito clara duas coisas. Primeiro, a questão do domínio masculino, né, inquestionável, indiscutível ali nessas peças. Mas segundo, de um ponto de vista mesmo literário, como que essas personagens foram construídas, a profundidade que elas têm, as nuances que elas têm. E por isso que eu geralmente falo, as personagens femininas, elas são muito mais interessantes, porque elas têm todas essas voltas que elas têm que dar para várias questões. E eu acho que por conta desse posicionamento que é dado às mulheres, de estarem sempre excluídas como pessoas que vão daquela maneira passiva observar tudo o que acontece, eu acho que isso acaba dando para elas uma vantagem que é exatamente a observação. Então elas têm uma coisa que nos homens falta nas peças do Shakespeare. Eles são sempre os agentes, são sempre os ativos, eles estão sempre fazendo coisas. E as mulheres estão ali pensando, arquitetando, planejando coisas, né, manipulando. Então elas têm esse espaço. Eu acho que isso faz delas as personagens mais interessantes, porque elas pulam então para esse outro lado que é o psicológico, que tanto nos interessa em literatura. É interessante você falar isso também, porque acho que é na introdução do livro. Eu não sei quem você cita, mas que fala que as mulheres nas peças de Shakespeare são muito mais interessantes, têm muito mais possibilidade de mobilidade, assim, do que uma mulher na vida real, da época. Então, que elas não seriam mulheres de verdade. Achei interessante isso. Isso é uma coisa que a Virginia Woolf fala muito no Teto do Seu também. Isso, na Virginia Woolf. Ela fala sobre como que, curiosamente, as mulheres são, então, representadas dessa forma na literatura, mas na vida real elas estão ali confinadas na cozinha, nos quartos, cuidando das crianças. E quantas de nós gostaria de estar na sala tomando uísque com os outros homens e discutindo política, enfim, todas essas questões. E é curioso isso mesmo, né? Como que essas mulheres são colocadas dessa maneira, nessas histórias, narrativas literárias, dessa maneira tão forte. E isso é uma coisa que eu gosto tanto também no Shakespeare, que me atrai tanto no Shakespeare, essa oportunidade de trazer essas mulheres para o que elas podem ser hoje, como é que a gente pode relacionar essas mulheres com hoje, porque se naquele momento elas estavam ali presas ao literário, né, hoje em dia não mais, mas é muito interessante isso, como que elas eram colocadas na literatura, personagens tão grandiosas, e ao mesmo tempo estávamos ali, por outro lado, presas nessas gaiolas. É fascinante isso, sinceramente. A Virginia fala disso no Teto do Seu. Ela comenta uma boa parte sobre essa questão. O Shakespeare era feminista? A gente pode chamar ele de um proto-feminista? Como é que você vê essa questão? Questão difícil e polêmica. Eu sou historiadora e eu acho anacronismo, mas enfim. Eu também acho. A gente não pode achar que a gente vai então mudar essa peça, né? A gente vai lá e contribuir para a peça do Shakespeare. Então, olha só, a gente acha que o Shakespeare estava sendo machista ou que não sei quem estava sendo machista. A questão não é essa. A questão é a gente pegar as peças e trazer as peças para iluminar, então, os nossos pensamentos, os nossos argumentos. É o caminho inverso mesmo, né? É muita prepotência nossa achar que a gente tem algo a colaborar, inserir dentro dessas peças. Eu acho que esses grandes clássicos, que eu não estou falando só de Shakespeare, estou falando dos grandes clássicos, eles nos servem para isso, né? Aliás, numa discussão mais ampla, eu acho que a arte serve para isso. A arte serve para nos proporcionar argumentos para que a gente, então, consiga debater de uma forma mais aprofundada. A gente pode pegar uma peça dele e trazer para os nossos tempos e dizer, olha, hoje em dia a gente vê essa peça de tal forma, né? Mas, assim, chamar ele de machista ou falar que foi feminista, eu acho um pouco despropositado, assim, eu acho. Eu acho que não cabe muito. Mas eu acho que o que cabe é a gente trazer essas nossas questões de hoje, né, que são muito urgentes, importantes, políticas, em que interessam, deveriam interessar todo mundo, por exemplo, no Otelo, do racismo, a questão do antissemitismo, né, no Mercador de Veneza. Essas questões a gente pode, então, pegar as peças do Shakespeare, trazer para nos ajudar a debater as questões atuais. Eu acho que é esse caminho inverso. E outra questão que eu acho muito interessante também, que a gente tem que falar, de como essas personagens mulheres, na época do Shakespeare, eram interpretadas por homens.
E principalmente eu sou muito fascinada com as personagens que se vestem de homens, né? E no seu livro você vai falar da Viola e a Portia no Mercador de Veneza, né? Você comenta essa questão, né? Que também traz uma outra complexidade para essas peças e para essas personagens, né? No caso da Viola, né? Que passa a maior parte da peça vestida, né, como Cesário. Tem um irmão gêmeo, o Sebastian, tem um naufrágio, ela acha que o Sebastian morreu, então ela começa a usar as roupas masculinas para ter uma inserção melhor na ilha, na terra onde ela caiu, né? Aí ela se apaixona pelo Orsino, que tá apaixonado pela Olivia, a Olivia se apaixona pelo Cesário, que é a Viola, e ela se apaixona pelo Orsino, enfim, aquela ciranda lá, né, do Drummond, Sim. né? Eu adoro essa peça. Esse é um dos motivos, é que eu acho isso tão engraçado, assim, tão complexo, que eu acho que isso dá um nó na cabeça de todo mundo. Quando eu dei um curso sobre Noite de Reis, eu falava muito sobre essa questão. E eu me lembro das alunas, que era só aluna, eu nunca tive um aluno nas minhas peças, eram só alunas. Eu me lembro de olhar para elas na telinha do Zoom e elas ficarem com os olhos arregalados dessa volta toda que você deu, porque era assim, imagina, a personagem, quem faz o papel dela é um rapaz. Um rapaz que está vestido de mulher. E aí tem o naufrágio, como se diz. E aí esse mesmo jovem precisa, então, pegar as roupas de um homem, que é o Sebastian, colocar essas roupas e fazer o papel de uma mulher que está vestida de homem, sendo que ele é homem. Então eu acho isso super interessante. E eu acho também essa questão toda da mulher que se veste de homem para também ter credibilidade, né? Isso é muito interessante. Ela precisa se vestir de homem para ela ter credibilidade. Tem uma coisa que não é a mesma coisa de se vestir de homem, mas é uma coisa também que acontece na Tempestade, que eu acho muito interessante, que é o se nivelar por baixo, digamos assim, porque elas precisam se vestir de homem para poder, então, serem como os homens. Mas, por exemplo, o Caliban, quando ele, então, confessa que estava, sim, querendo estuprar a Miranda, e ele diz que, na verdade, ele estava querendo ser como os homens que chegaram na terra dele. Então, há toda ali uma questão de papel, fazer o papel do outro para ficar igual, para você se nivelar da mesma forma, para você ser um deles, para você pertencer ao grupo, né? A Portia faz isso também. Ela quer ser ouvida no tribunal. Para ela ser ouvida no tribunal, ela não tem chance nenhuma se ela for de Portia. Então, ela se veste de um advogado. No caso da Viola, também tem isso. A Viola, ela entra naquela ilha de Ilíria, que é uma ilha que nada acontece, né? Que a única coisa que acontece ali, o Orsino tá apaixonado pela Olivia e a Olivia tá em luto pelo irmão, enfim, aquela coisa toda. E quando entra, então, a Viola vestida de Cesário, ela dá para ele esse nome de Cesário, ela, então, transforma aquela ilha. Aquilo ali passa a ter uma dinâmica que não tinha antes, né? Porque aparece esse jovenzinho ali, né, disfarçado. Essa mulher disfarçada de jovem. E é muito interessante, Paula, porque durante a peça inteira, a gente não sabe que ela é a Viola. A gente só sabe mais pro final, quando então o Sebastian, que na verdade não estava morto nem nada, aparece com um amigo dele, o Antônio, o namorado, o amigo, enfim, aí também a interpretação de cada um. E ele então chama pela irmã, e aí a gente fica então sabendo. A gente sabe que ela era a Viola, mas ela não tem esse nome na peça inteira. Só no final, então, que ela então nos é apresentada como Viola. Ela entra a peça como Cesário, ela se apresenta como Cesário. Por que ela não entra como uma mulher? Porque ela vai ser engolida viva ali. Ela vai trabalhar para o Orsino, ela vai trabalhar para a corte, e ela então, vestida de menino, de homem, ela tem essa possibilidade. E só o bobo da corte, que é sempre o mais inteligente de todos, que tem ali as incertezas e as desconfianças, né, em relação a ela. Ele é o único que tá sempre assim duvidando de quem ela seja realmente. Ele é o único que coloca questões para ela, que ela se enrola um pouco. Ela é muito articulada. E a única vez que ela se enrola, geralmente, é quando o bobo questiona coisas para ela, porque ele é o único que sabe de fato daquela identidade dela, que tá ali escondida. Então, é super interessante esse recurso do disfarce. É muito interessante pensar que é ser homem que você tem essa mobilidade, né? Então, essa questão do corpo é muito importante nesse sentido. E o Shakespeare sabia muito bem disso também. Eu fico pensando na própria plateia se divertindo, sabendo desses recursos, né? Exatamente. Que pra gente perde essa camada. Sim, total. Né, da época. Exatamente, ótimo ponto, aliás. Essa é uma camada extra que a gente já perde, né? Porque não temos mais essa limitação, essa censura,
censura, enfim, essa injustiça, não temos mais isso. Mas naquele momento ali, a plateia tinha toda essa diversão extra, né? E inclusive, Shakespeare colocava esses elementos também para agradar uma plateia muito ampla, né? Tinha ali gente de todo jeito. Né? Então ele tinha ali as questões mais sérias e tinha também algumas questões escrachadas, né? Você vê o Malvolio, por exemplo, no Noite de Reis, ele é aquele que faz a gente dar gargalhada. É engraçado mesmo, mas é uma coisa escrachada. E aí você tem essas outras nuances, né? Que assim, aí fica muito a proposta dele. Quem pegar, pegou. E como você pega também vai depender de cada um. E eu acho que Noite de Reis é uma comédia estranha, né? Ela tem ali uns quês de melancolia, às vezes. Ela não é como a Megera Domada, por exemplo, né? Uma coisa assim, super escrachada. Ou até a As You Like It também, que você falou da Rosaline, que eu também adoro, que eu gostaria muito que ela entrasse no próximo livro, que ela é maravilhosa. Ali também tem muitos momentos melancólicos, muitos momentos, assim, de reflexão. Tem toda essa coisa de tentar agradar, né? Um público muito diverso, né, de gente de todo jeito. E exigente, que tinha também várias outras peças, vários outros entretenimentos acontecendo ao mesmo tempo, né. Eu li o livro do Stephen Greenblatt sobre o William Shakespeare também, e aí ele fala, né, como é que era Londres naquela época, né. As diversões tenebrosas que tinham, né. Tem até um episódio anterior do 4.5 MHz sobre o Shakespeare que a Sofia Nestrovsky comenta também, que prende um urso e aí ele era comido por cachorros, enfim, então tinha todos esses tipos de entretenimento, que hoje a gente vê como completamente brutais e cruéis, mas era como é que era, né, lá no final do século XVI, né? Exatamente. E tem toda essa questão também, que é uma questão que eu não entro muito nela, geralmente, porque é uma coisa sem fim, mas é toda a questão também da biografia dessa pessoa que escreveu essas peças, né? Que é uma coisa também muito polêmica. Mas eu tô falando isso porque você tava falando dessa época dele, porque o Shakespeare, quem quer que seja essa personagem ou essa pessoa, teve grande competição, né? Ele teve ali muitas pessoas que também escreviam, como você disse, tinha muita coisa acontecendo. E não foi nada bem-vindo, né? Quando chegou lá do interior da Inglaterra, de Stratford-upon-Avon, ele foi visto ali como não precisamos de mais um. Então ele tenta entrar ali nessa panelinha, mas ele pena um pouco antes de conseguir, né? Essa pessoa, Shakespeare, enfim, quem quer que tenha sido, fez ali uma boa estratégia e consegue, enfim, produzir as próprias peças e começa então a ter todo esse sucesso. Já indo pro final, eu queria conversar um pouco sobre a questão da bruxaria, né? Você já comentou aí, a gente falou um pouquinho, mas você chama muito a atenção também, principalmente na parte da Lady Macbeth, que ele tá escrevendo a peça pro Rei James, que era vamos chamar assim, um estudioso de bruxaria, né? Tem até um livro, você cita o livro dele. Vamos chamar assim. Um estudioso. Então, e tem a Sycorax também, tem as bruxas da Lady Macbeth, que aí você faz um capítulo só com a Sycorax e as bruxas, né? A Sycorax é da Tempestade, né? Mas aí também na parte da Lady Macbeth você fala bastante desse contexto da ascensão do Rei James, né? Também. Então, se você pudesse falar da visão dessa mulher bruxa, das bruxas, assim, que aparece também ao longo do seu livro, né? Eu acho super interessante essa coisa da bruxaria, porque as 3 bruxas no Macbeth, elas aparecem mesmo como um oráculo, né? Os estudiosos dizem que Shakespeare teria escrito essa peça para então agradar o rei James, porque Elizabeth I morreu e entra o James então como rei. E para ele não perder fundos, né, patrocínio para a produção das peças, ele precisa continuar escrevendo peças para os reis. A Elizabeth gostava muito, participava, ia às produções, então o James agora também precisava continuar dando esse dinheiro para que os dramaturgos continuassem escrevendo as peças e produzindo as peças, colocando essas peças para serem vistas nos teatros em Londres. Porque é interessante que Macbeth, ainda que seja uma peça sobre reis, ela não é uma peça histórica. Ainda que o Macbeth tenha existido de fato, existiu um rei chamado Macbeth na Escócia, mas isso não foi, então, uma peça histórica. Isso foi uma peça mesmo para, aparentemente, agradar esse rei James I ou James VI. Só para peças históricas pode ser o Ricardo III, né? Ricardo III, o Henrique VI, sim, exatamente. Essas aí.
E aí, esse rei James, ele perseguia as mulheres que ele chamava de bruxas, ou seja, as mulheres que saíam do controle dele. Geralmente, isso é muito importante dizer, eram as mulheres com condição financeira muito mais inferior. Geralmente eram mulheres muito mais vulneráveis, porque eram as mulheres que acabavam nas fogueiras. E, portanto, a questão até da religião era uma maneira de controlar essas mulheres, né? As que estavam ali junto com o reinado dele, eram as religiosas, as que não tinham essa questão mais pagã, então elas eram selvagens e bruxas e deviam ser exterminadas e eram um mal para todo mundo. Foi um cara que não só mandou traduzir a Bíblia, né? Ele pagou muito dinheiro para que a Bíblia fosse traduzida, né? Ou seja, a partir do momento que a Bíblia foi traduzida para o inglês, ela começou a ser propagada mesmo para esse controle, né, para todo mundo então ter aquela mesma religião e seguir a religião dele, né? Ele escreveu então esse livro chamado Demonologia, ou seja, era um homem que sabia escrever, sabia ler e tinha dinheiro. Então, ou seja, ele escreveu o livro e ele publicou esse livro, um número de cópias que foi suficiente para ele distribuir para várias autoridades, principalmente religiosas. E a partir dali, desse momento, ele então começa a controlar, né, o que as pessoas podiam pensar dessas mulheres pagãs, essas mulheres que, enfim, não entravam ali nas regras, né, do que ele pretendia. Só que tinha um problema muito sério, ele era um homem muito supersticioso, né, ele tinha toda essa coisa da religião, mas ele tinha muito medo das coisas. Então ele tinha medo de oráculo, ele tinha medo de superstição. O Macbeth, inclusive, a peça começa com o Macbeth voltando de uma tempestade, que ele ganhou, né, a guerra e tudo. Teve um momento da vida desse rei James que ele estava indo para a Escandinávia, a mulher dele era dinamarquesa, e ele estava indo para lá e no caminho ele resolve voltar porque teve uma grande tempestade e ele cismou que ele ia morrer. E aí ele volta e ele queima um monte de mulheres que também fizeram uma previsão para ele que ele deveria evitar essa tempestade e tudo. Então ele era um homem muito obcecado por essa questão das mulheres que ele considerava como bruxas. Então ele tinha toda essa espécie de obsessão, tanto para traduzir a Bíblia quanto também para escrever e publicar esse livro Demonologia. Tudo que sai do controle desse homem, então, no caso, em relação a essas mulheres, ele então coloca como diabólico, como demoníaco. E essas mulheres, elas tinham todo um conhecimento que não passava por ele realmente não compreendia aquilo, como essas mulheres podiam abortar, podiam ajudar no parto, podiam, sei lá, matar através das plantas. Era poder demais, ele realmente não compreendia aquilo e tinha medo. Mas tentou, então, combater esse medo com essa campanha religiosa e essa campanha de medo, né? Temos que temer essas demônias, então temos que matar essas mulheres e muitas foram queimadas. Então essa questão é muito interessante, né? Essa questão do oráculo, do misterioso, do que é incontrolável, do que não é compreensível ou não é compreendido, do que fica à margem, né? Elas entram todas nesse lado. E o Shakespeare aparentemente escreve então essa peça para agradar o James. E ele agradou? Não. Acho que... Claro que não, né? Eu acho que não. Acho que não. Porque parece uma grande crítica, assim, das próprias superstições e dos medos do rei James, né? É verdade, é verdade. Não, eu não sei se agradou. Sei lá. Se a gente puder palpitar, eu acho que não. Talvez não. Mas é curioso isso, né? Essa coisa desse medo, né? Desses homens em relação a essas mulheres. E mesmo, isso você comenta no livro também, a interpretação que se faz da Lady Macbeth como uma grande vilã, né? Como uma grande manipuladora. E eu gosto muito de você mostrar a cumplicidade que os dois têm. Porque eles são muito cúmplices. Passaram pelo trauma da perda de um bebê, né? Então, eu acho eles muito cúmplices também, não? Sim, é muito interessante você dizer isso, porque eu não sei quantas peças do Macbeth eu já vi, mas eu já vi muitas. E, curiosamente, esse mês eu vi 2. E engraçado que nas 2 peças tem uma coisa que é muito interessante, que é essa cumplicidade dos dois como casal. Um casal que se gosta, mais do que se ama. Gostar é ainda mais, talvez mais difícil do que amar. Porque amar é uma coisa mesmo superlativa, você pode falar que ama, mas gostar é uma coisa de realmente você gostar da pessoa, é difícil, né? Você gostar de alguém. No Macbeth, você vê essa cumplicidade dos dois, que, aliás, aparece muito nas peças, uma cumplicidade física. Eles se beijam, eles se abraçam, eles
transam, eles ficam juntos. É muito interessante isso. Você percebe que mesmo quando ele começa a perder ali as estribeiras e ela ainda tenta ali de qualquer forma segurar a onda, ela ainda vai, ela abraça ele, ela procura ele por beijo, eles dormem juntos. É um casal mesmo que tá ali lutando por condições melhores de vida, digamos assim. Querem subir de classe, né? Querem subir. Que romântico, né, Nara? Que romântico. Peça mais romântica do Shakespeare, inclusive. Super. Mas é a peça maldita, né? Chamada peça maldita. Menina, todo né? mundo diz isso, sim. Dizem que só começar a ensaiar Macbeth que alguém quebra o pé, alguém... Tem toda essa conversa, enfim. Então tá, então eu agradeço a sua presença aqui, Nara. O livro muito legal. E é isso, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Paulo, eu que agradeço, tá? Obrigada mesmo. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida aqui autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, de todos os tempos. O quadro de hoje traz uma dica do Juan Julián, que é escritor e roteirista de filmes e séries. Ele indica As Vantagens de Ser Você, de Rei Tavares, publicado em 2022 pelo selo Galera, do grupo editorial Record. E é uma comédia com romance sáfico sobre duas amigas que estão naquela fase ali super identificável. Todo mundo já passou por isso, que é aquela crise dos 20 e poucos anos, quando você acabou de sair da faculdade, você não sabe muito bem o que quer fazer da sua vida pessoal, da vida profissional, quando você percebe que tá sozinho no mundo. Então elas estão bem nesse momento catártico e insano, e elas empregam uma road trip até o Jalapão, onde elas acham que vão encontrar todas as respostas para os problemas que elas estão tendo em um retiro de um coach, guru, guia, meio charlatão, mas que é mega bombado nas redes sociais. Então é muito gostoso você acompanhar essas amigas nessa viagem e essa jornada de amadurecimento, né? Que é muito divertida, feita com muito bom humor, mas muito sensível e muito profunda também. E com representações muito bem feitas da comunidade LGBTQIA+. Então fica a indicação aí do As Vantagens de Ser Você, da Rei Tavares. Então foi essa a dica do Juan Julián com As Vantagens de Ser Você, de Rei Tavares, que foi publicado em 2022 pelo grupo editorial Record. Bom, e antes de encerrar o nosso 103º episódio, eu queria pedir para você aproveitar que está aí com seu celular por perto e fazer agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone das 5 estrelinhas e dar a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para as outras pessoas. É só clicar aí no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Dessa maneira, você ajuda a gente a chegar a novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, isso mesmo, aquele pessoal que colabora financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Maria Bertrand, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rick Fernandes, Paulo Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregório, Lúcia Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Moro, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Maria Cláudia Whittaker Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomizler, Elisa Von Randl, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Marcel Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto.
Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 103º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 26 de janeiro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. Eu sou o Paulo Werneck.